aí, ao invés da gente seguir Deus, nosso Senhor, o único verdadeiro Deus, nós vamos seguir uma seita demoníaca que fala que ele é um extraterrestre, lá que eles aprenderam na Cabala judaica, no livro de Enoque, com Astar Sheran, que eles são pilotos de naves galácticas, Jesus é um deles, o Buda é outro. Esse é o espiritismo. Aí eles vão convencer pobres coitados que estão nessa seita de que Jesus Cristo não é Deus. E aí, para confortá-los, para eles dizer, olha como nós somos bonzinhos, eles vão inventar o discurso que o comunista inventa, que o satanista inventa, que a revolução demoníaca chamada protestantismo inventou. Todos usam do mesmo artifício. E quem fez isso? Lúcifer. É Lúcifer que sempre arruma uma desculpa. Não, você vai por aqui, pode ir, que é bonzinho, nós vamos fazer uma coisa muito legal. Esse é o anticristo que está descrito na Bíblia. Esse é o anticristo. Ele vai vir, vai ser adorado, e antes disso acontecer, ele se manifesta de várias formas nessas malditas seitas demoníacas, né? Porque não é Jesus o caminho à salvação. É a maldita seita demoníaca, porque eles fazem caridade, como eu estava dizendo. Quem que usa essa, como eu disse, é Lúcifer que está por trás disso. Quem que usa esse mesmo argumento da caridade? O comunista. Então a amiga falou, as pessoas acham que existe alguma separação entre religião e política, né? Principalmente quem nunca me ouviu, porque eu sou a única pessoa do mundo que ensina isso. Então não existe separação nenhuma. Então o comunista, o socialista, diz o que exatamente? Os padres comunistas, pedófilos, esses demônios que estão aí, o lança-leite, essa corte de demônios todos, o demônio Bergoglio, que morreu, está no quinto dos infernos. O que eles dizem? Não, porque eles são as pessoas boas. Jesus era socialista. O espírita diz que Jesus era um ET. E o comunista que Jesus era um socialista, o primeiro comunista. Os comunistas é que se preocupam com os pobres, com a caridade. Eles é que se preocupam, não é o cristianismo, não. Não é o comunismo, é o espiritismo e, incrivelmente, sabe quem é? O satanismo. O satanismo afirma a mesma coisa, que tudo é uma mentira criada pela igreja, que é o que o espiritismo acredita, e que Lúcifer não era um adversário de Deus que negou Deus e foi punido. Não, ele é o portador da luz, é a pessoa que está certa e ele queria o nosso bem e Deus não, Deus é malvado, esse Deus que nós acreditamos. Esse é o espiritismo. Pensa exatamente a mesma coisa que o satanista, só que eles mudam os personagens. Aí vem palhaços que falam com os espíritos, e Jesus, é claro, diz claramente, quem fala com o espírito, fala com demônios. Ninguém fala com espíritos, ninguém fala com os mortos. Jesus disse isso claramente, está nas escrituras sagradas. Falam com demônios. E onde é que essa gente está que nunca leu isso? Não, sabe por quê? Porque é mentira da igreja. A igreja inventou, omitiu, adulterou a Bíblia. Então Jesus está errado, não existiu mesmo. Jesus é só um ET, que nem o Buda, o Astar Sheran, porque isso tudo vai definir a política, como a gente sabe. Esse estado que nós vivemos, dominado por criminosos, por demônios, que não tem merda nenhuma a ver com corrupção, dominado pelo comunismo, pela maçonaria, vem desse mal. É esse mal, esse gnosticismo que está por trás do espiritismo, é esse mal que formou esse mundo de Lúcifer que nós vivemos. Então, eu falo, você pertence a uma seita e é demoníaca. Por que é demoníaca? Porque Jesus disse que quem conversa com os espíritos conversa com demônios. E é porque é o seguinte, eles vão dizer o seguinte, não, mas nós acreditamos em Jesus e seguimos a palavra dele. Vocês enfiam a palavra no fiofó de vocês. Jesus não é uma palavra, não é profeta, não é ser evoluído, merda nenhuma. Ele disse que é Deus. E qualquer um só chega a Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, tendo ele como Deus. Não é lendo a palavra, não. Porque
o Chico é o ser de luz e o Divaldo Franco é o ser de luz, que sempre fizeram caridade, ajudaram as pessoas a vida inteira, são seres humanos maravilhosos, evoluídos. Mas não responde tudo que eu falei. Que são demônios, que falam com demônios e que negam Deus, que é o que interessa. Se negam a Deus e falam com demônios, nada é pior do que isso. Então, idiota é quem acredita em nosso Senhor Jesus Cristo, no que a Santa Igreja que ele criou sempre ensinou. Nós somos todos idiotas, seres atrasados. E eles são seres iluminados que, que vão evoluir por conta própria, porque agora eles sabem a verdade. Porque a Igreja mentiu, Jesus não morreu por nós, a Santa Virgem Maria, não, nada disso é verdade. A Igreja mentiu, então, é porque essa era a época que a humanidade era burra e acreditava em tudo que a Igreja contava. E agora eles, seres super evoluídos, que vibram na luz, e você precisa vibrar na luz. Energias positivas, você não pode pensar em coisas ruins, porque aí quem é assim, estressado, que nem a gente, o Bolsonaro, nós que estamos lutando, aqueles coitados que estão presos em Brasília lutando pelo país, nós vamos ser condenados a ficar aqui eternamente, e eles serem evoluídos e vão evoluir para um outro plano dimensional. Então eu posso indicar um livro aqui e, para evitar um processo, eu tenho que dizer que é um livro de ficção, viu? É um livro de ficção, tá legal? Se é que vocês me entendem, né? Então, peguem lá, é fantasia, tá? Para não dizer que é uma coisa verdadeira, porque se a gente disser, a gente vai ser processado, né? Então, vão ler o protocolo dos sábios de Sião, que o Frei Tiago sempre indica, que aí vocês vão entender todo esse plano e de como é que isso vem chegar no Espiritismo, como é que vai culminar no Lula no poder, com Moraes, nesse estado maçônico, demoníaco, laico, criado pelo protestantismo, pelo Calvino, anticristão que nós vivemos. E aí a pessoa acha que política é falar do Trump, do Bolsonaro e tudo mais. Quer dizer, o Trump está fazendo a faxina, ele está enfrentando a corte lá, que é o que vai acontecer aqui no Brasil. E o pessoal, mas quando vai acontecer? Primeiro, ele vai eliminar aqueles criminosos que foram colocados na corte nos Estados Unidos por comunistas. São burros demais para entender que a única salvação é o presidente Bolsonaro. É a mesma coisa que o Espiritismo faz. Ao invés de você botar a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o único verdadeiro Deus, ou no presidente Bolsonaro para resolver o nosso problema aqui nesse mundo temporal, secular, eles querem acreditar que depende deles. Então, eles são pessoas evoluídas e eles é que vão salvar o Brasil, igual a Zambelli, igual o Silveira que está preso, todos os otários que estão exilados, que nem o Lixo Figueiredo, Alan dos Planos e a corja toda de trastes, de vermes que estão com eles, Lacombe, essa corja toda. Então, a pergunta é, por que nós escolhemos pilantras, charlatões que pertencem a uma seita demoníaca, usam a desculpa de caridade como o comunista usa, como o satanista usa. O protestante também usou a mesma desculpa. A revolução demoníaca chamada protestantismo é a mesma coisa. O que eles fizeram? Não, porque a igreja está tomada, estão cobrando, aquela mentiraiada toda, daquela propaganda protestante. Não, estão cobrando para perdoar os pecados e não sei o quê, vamos reformar, criar uma igreja reformada nova, porque aí vai ser bom para todo mundo. Foi ótimo. Eles criaram uma guerra que durou 30 anos, matou milhões de pessoas. O demônio que criou o tal do Lutero se matou e disse que ia estar no inferno, ele sabia, sempre com a desculpa de que não, nós estamos fazendo caridade, fazendo o que é melhor. Então, por que Lúcifer quer a nossa morte? Porque ele odeia a humanidade. Por que vocês acham que a esquerda criou essa ideia de salvar o planeta? Que o peido da vaca causa crise climática? Porque é a desculpa que Lúcifer precisa para dizer o seguinte, o importante é o planeta. O planeta é legal, já estava aí. Antes de Deus, quando Deus fez o planeta, ele fez tudo e estava ótimo. O Lúcifer falou, eu adoro o planeta. Ótima criação de Deus. Agora, a porcaria da humanidade, não. Porque Deus trata melhor os seres humanos do que nós, anjos. Então o ciúme subiu a cabeça
E Lúcifer quer manter o planeta, mas quer acabar com a humanidade. Durante 40, 50, 60 anos, isso começou nos anos 60, principalmente. Começou lá atrás, quando a maçonaria deu o golpe e derrubou o império, né? E antes, quando os imperadores já começaram a perseguir a igreja, Dom Pedro I, Dom Pedro II, que se tornaram maçons. Quer dizer, mas veio aqui nos anos 60, todo mundo era católico. E nos anos 60, a mídia, a Globo, todo mundo começou a introduzir essa seita maldita em novela, A Viagem, 50 vezes repetida. E aí nós não entendemos o que aconteceu. É claro que a essência do comunismo é isso. É você fazer com que a visão cristã seja ridícula, seja uma bobagem. Por que todo jovem ridiculariza nós cristãos, a Santa Igreja? Porque ele passa a vida inteira ouvindo que a igreja fez mal, botou fogo, torturou, fez as cruzadas, essa ladainha que cobrava, que vendia perdão, que os protestantes inventam, que os comunistas inventam. E aí ele vai ver o protestantismo, é essa zona, aquele cão pastor mirim, esses cães pastores charlatões, enganadores atrás de dinheiro, gritando, Senhor, Senhor! Eu não sei porque tem pastor tem que falar desse jeito, né? Mas enfim. E aí o jovem, ele fala assim, não, essa coisa de religião é uma piada, isso é tudo bobagem. E aí as pessoas não entendem que isso é política. Quando você tem uma seita que afirma que tudo que Jesus ensinou, que está na igreja, está errado, você está trabalhando para quem? Para o comunista. Dá para você entender? É o comunista que quer descredenciar, descredibilizar a Santa Igreja criada por Deus. Aí o protestante diz, não, Jesus não criou igreja nenhuma, foi 4 séculos depois, foi Constantino, não precisa de padre, não precisa de papa. Ajuda a quem esse discurso? Ao comunismo, que agora, essa falsa igreja católica, né, do Concílio Vaticano II, está criando essa, você já sabe, essa religião universal, noeísta, né, noachista, né, esse noachismo, né, que é a união das 3 religiões abraâmicas, né, o cristianismo, o islamismo e o judaísmo. Porque Jesus mentiu, ele é louco, ele é um bandido, então é o demônio Bergoglio que está certo, esse falso papa, o que morreu, o demônio Francisco, esse falso papa é novo, porque isso aí não é a igreja católica, não, é o Chico Xavier que está certo, é o Divaldo Franco, um psicopata que imitou o outro a vida inteira. Quer dizer, eles é que estão certos, vocês percebem? São os satanistas que estão certos, que Jesus não é nada disso, a pessoa boa é Lúcifer, é o Lutero que está certo, porque a igreja de Cristo não foi criada por ele. Quer dizer, é sempre todo o ataque durante todos esses 2000 anos à Santa Igreja com um único objetivo, tirar Deus do centro das nossas vidas. Então, tudo bem fazer caridade, mas a igreja não sempre fez caridade durante 2000 anos? Querem dizer que esses caras fazem mais caridade do que a Santa Igreja que Jesus criou? Não, mas eles fazem bastante. Mas precisa abandonar Deus para fazer caridade? Você precisa pertencer a uma seita satânica que nega a divindade de Deus para fazer caridade? Ah, você não sabia que o Espiritismo fazia isso? Ah, não, o Espiritismo não é nada disso, não. Esse cara não sabe nada do Espiritismo. É isso que eu escuto o tempo todo. Esse cara não sabe nada. Então, com a desculpa de fazer caridade, afirmam que Jesus não é Deus, abandonam Deus para ir atrás de um monte de charlatão. Eu me lembro quando eu estava falando disso, que o sobrinho do Chico Xavier, em 58, veio a público, que ele ajudava a fazer aquela psicografada, aquela palhaçada, né? E aí ele falou que aquilo tudo era charlatanismo. Ah, mas imediatamente a mídia deu um jeito de falar, não, ele era um bêbado, um alcoólatra, não é nada disso, não. Quer dizer, ele sabia, ele conviveu com o tio a vida inteira. Se não for charlatanismo, é pior ainda, porque ele está conversando com demônios. Vocês entendem isso? Como Jesus falou, ninguém conversa com espíritos. Então, se a gente não entende isso e acha, né, que a política é aquilo que a Globo ensinou para a gente, que a revista Oeste da Mulher do Vôlei ensina, se você acha que aquilo é política, muito bom, então. O que eu tenho para dizer para você é que você gosta de fofoca.
Tem gente que gosta de fofoca de artista, os marmanjos vagabundos que ficam em casa ignorantes, gosta de fofoca de futebol, acaba o jogo, eles vão ver programas horas e horas e horas falando sobre jogador, o que aconteceu, o time ganhou e perdeu, e tem gente que gosta de fofoca de quem mais? De filme, e tem gente que gosta de fofoca de política. Fofoca de política. Isso não é política. Política é isso que eu estou ensinando para vocês. Não, senhora. A oposição ao socialismo é o cristianismo. Porque não é o socialismo que se preocupa com o social, que faz caridade. Não é o espírita. Não são eles. Não é o Lutero que é bonzinho e que quer consertar a igreja. Não é o satanista, que luciferiano, que diz que a igreja mentiu, que Lúcifer é que é bonzinho. Não é o espírita, né? Aí você vê o sujeito vira libertário. Por que o cara tem que virar libertário? Se a Santa Igreja sempre defendeu esses valores de liberdade. Não, porque eu sou católico, mas aqui nesse mundo secular eu sou libertário. Porque Jesus não ensinou as regras para a gente viver nesse mundo aqui, mas você precisa adotar uma doutrina libertária que é anticristã, que defende aborto, liberação de drogas, até as bonecas de borracha e agora demoníacas eles defendem tráfico humano. Você tem que ser libertário, você não pode defender um Estado mínimo, uma economia liberal, aberta, sem interferência do Estado, sem virar libertário, você não pode fazer isso com o católico? Que merda é essa? Por que a gente tem sempre que buscar uma maldita seita, uma doutrina anticristã para solucionar os nossos problemas? E aí as pessoas não sabem, não entendem que isso é política, que eu estou ensinando aqui. Porque se a gente entender o que eu expliquei, nós vamos entender que o presidente Bolsonaro é a única pessoa que se opõe a esse mal no Brasil. Não existe outra pessoa. Todos os outros sucumbiram, estão vendidos a esse sistema. É o presidente que pode nos salvar agora ou acabou, não vai existir chance de Pinícolas Iscariotes ser presidente, porque não vai, todos vão ser presos. Agora, se o Trump tiver êxito no plano dele, o presidente volta agora com certeza e vai limpar esse país. Cristão não é adjetivo. Eu sigo as palavras de Jesus, eu sou cristão, quer dizer, eu sou boa pessoa. Tipo assim, eu sou boa pessoa, sou bom, eu sou cristão, virou adjetivo. Cristão não é isso. Cristão é aquele que tem Jesus Cristo como Deus. Isso é a definição da língua portuguesa, né? E eles mudaram a língua portuguesa, eles transformaram a palavra cristão, mudaram o significado dela. Deram uma interpretação de adjetivo na palavra. Então, o cristão para o espírita deixou de ter o significado real que tem. É aquele mesmo relativismo comunista socialista. A palavra cristão define o cara que tem Jesus Cristo como Deus. Esse é o cristão. Ele pode ser um bandido, um criminoso, um assassino, mas se Jesus Cristo é o Deus dele, ele é um cristão. Agora, se o espírita não acredita em Jesus como Deus, não é um cristão. E aí você vai ver lojas, como é que se chama? Centros espíritas cristão. Cristão, porque lê a palavra de Cristo, acho que eles acham que são cristãos. Porque Jesus disse que é Deus. Só chega ao Pai, que o espírita acredita, né? Só no Pai, só chega ao Pai se tiver Jesus como Deus. Não, nós somos pessoas boas e fazemos caridade. E o comunista fala exatamente a mesma coisa. Cada moleque biscatinha comunista que a gente tem dentro de casa, velho besta, vagabundo, funcionário público do Banco do Brasil, dos Correios, qualquer filho de uma porca dessa vai dizer, não, nós somos pessoas boas, vocês são os malvados, não é isso? É sempre a mesma coisa. O comunista, o socialista matou 300 milhões no mundo de propósito, escraviza hoje mais de 1 bilhão, mas ele tem certeza que ele é a boa pessoa. E os demônios do centro espírita, a mesma coisa. Eles não estudam, não aprendem. Por quê? Porque eles acham que política é aquilo que a mulher do vôlei fica falando, com aquele gagado Augusto Nunes, aquele palhaço do Lixo Figueiredo, o fofoqueiro imundo mau caráter do Alan dos Planos com o Lacombe. Eles acham que política é isso. Ficar buscando novidadezinha ridícula para dizer que é bom repórter.